Oi, gente! Hoje eu tô aqui de uma forma um pouco diferente. Eu resolvi trazer a minha contribuição dentro do processo da dinâmica de vocês. Eu vou entrar no campo da sua contraparte, né, para saber como que ele está se sentindo em relação a você nesse momento. Então aqui a gente vai trabalhar para tentar desvendar o sentimento que a sua chama está sentindo por você nesse momento. Eu tô sempre falando para vocês que é uma montanha russa, a dinâmica, né? Que horas a gente se sente super conectados, horas a gente se sente como dois estranhos, né? E aí tem alguns conflitos, tem algumas divergências, e a gente vai saber agora como que ele está em relação a você, tá? Lembrando que é uma leitura coletiva, uma leitura intuitiva coletiva. Eu trouxe duas opções, o cristal, primeiro o cristal azul e o quartzo rosa. Eu não sei qual é o nome desse cristalzinho azul aqui não, gente. Não entendo muito de cristal. Mas enfim, vocês escolham uma dessas duas opções. Se você se desentendeu com a sua chama, se houve um afastamento agora, esse vídeo chegou até você, se concentre e faça a sua escolha, que a gente vai trazer um conforto para você nesse momento, tá bom? Eu vou fazer, como é uma leitura intuitiva, uma carta para mim é o suficiente para eu entrar no campo, tá bom? Lembrando que é uma leitura intuitiva, então eu vou usar da minha intuição para entrar no campo da dinâmica, para tentar trazer o que eu consigo captar do campo de uma forma geral nesse momento, tá bom? Então, se você precisar pausar, pausa o vídeo e faça a sua escolha. Eu vou começar com cristal azul. Como que está a sua chama em relação a você nesse momento? Como ela está vibrando em relação a você nesse momento? Como a sua chama está vibrando em relação a você nesse momento? Como ela está vibrando, mostra o universo. Como que a sua chama está vibrando em relação a você nesse momento? Como ela está vibrando em relação a você nesse momento? Quem escolheu o cristal azul? Bom, parece que eu estava sentindo que estava tendo algum conflito aí entre vocês. Para alguns, houve o primeiro afastamento, né? O corte aí, enfim, a foice ela representa isso, né? Ceifar. Então, o que eu tô sentindo aqui através dessa imagem é justamente isso, que houve um afastamento. Se não foi o primeiro, houve um afastamento, né? Muito provavelmente por conta de um comportamento imaturo de uma das duas partes, né? Geralmente, gente, quem tem um comportamento imaturo, que cobra na dinâmica, né? Naquele momento em que a gente tá ali naquela troca com a nossa contraparte, é a chama que carrega a polaridade feminina, né? Parece que a nossa criança, ela vem muito à tona nesse momento, e aí a gente fala uma besteira, e quando a gente se dá conta, a gente percebe depois o quão imatura nós fomos, né? O quanto infantil nós fomos, e vocês precisam entender que isso faz parte do processo, né? Então, em casos de quem está em contato, o que eu sinto é que houve um corte, né, em que você está muito ressentida ou ressentido nesse momento, né? E lembrando que os afastamentos, eles não são eternos. É importante que você aprenda a lidar com eles. Se é a primeira vez que a sua chama se afasta de você, tenha paciência, tenha calma, tenha resiliência, né? Porque é a inconsciência do processo que faz com que a gente sinta muita dor e sofra, né? Aproveita esse momento de afastamento para que você expanda, né? Para que você busque trabalhar a sua criança interior, né? Busque trabalhar, elevar o seu feminino, curar o seu feminino. E para algumas chamas, o que houve aqui você deu um corte, você cansou,
provavelmente, né? Você está se sentindo cansada, exausta no processo e você deu uma bloqueada, sei lá, enfim, uma distanciada, um corte no comportamento, um basta, né? De repente a chama está em outro relacionamento e ela tá lá, não se decide, você tá cansada de ficar se sentindo, né, como uma intrusa. Para vocês, eu vou dar uma orientação, né? Não vejam a dinâmica como um relacionamento comum de 3D, tá? Sempre elevem essa conexão para o multidimensional. Trabalhem com ela em dimensões superiores, para vocês não ficarem presos, nem você e nem a sua chama, num padrão de certo e errado da terceira dimensão. Não estou aqui dizendo que você deva ficar, se manter, se sujeitar num triângulo. De jeito nenhum, não estou falando isso para você. Mas não adianta você colocar uma pressão na sua chama, não adianta você colocar pressão na sua contraparte e achar que, por exemplo, eu vou dar um corte nele para ver se ele vai se movimentar lá, porque isso não vai acontecer. Geralmente isso não acontece. O que é interessante você experimentar é você trabalhar de fato nesse amor incondicional. É você amplificar esse amor dentro de você para que esse amor se estenda também à pessoa que a sua contraparte está. Porque veja bem, é muito comum que a gente, quando a nossa contraparte ela está em outro relacionamento, a gente não sinta ciúme da esposa ou do marido da nossa contraparte, né? Isso é bem interessante. E por que isso acontece? Porque no fundo, no nosso inconsciente, nós sabemos o emaranhamento que existe ali. Nós sabemos que muitas vezes é um relacionamento ou com uma alma gêmea, né? Que às vezes foi uma mãe numa vida passada. E quando não, é um relacionamento kármico. Então a gente acaba inconscientemente não levando, né, essa pessoa que está nesse momento se relacionando com a nossa chama, a gente não leva isso para o lado pessoal. E aí a gente briga por conta da nossa chama não querer se decidir, né, ou não se resolver, ou ficar dando migalhas para a gente. Isso tudo faz parte do processo para que a gente se cure. Vai chegar um momento que quando você tiver, quando você soltar a dinâmica, a chama vai se entregar melhor para a relação, né? Mas você precisa trabalhar em você. Se você tem medo de se aproximar ou se você fica pressionando muito a sua contraparte, isso atrapalha muito, porque eu posso dizer para vocês por experiência própria, o que atrapalha a conexão, o que atrapalha a união das chamas não é a chama estar em outro relacionamento, tá? Não é. Muitas vezes, como no meu caso, a chama, ela é solteira, eu também, e as duas são solteiras, mas existe ali o quê? Uma diferença de pensamentos, de ideias, de consciência. E aí a gente precisa trabalhar na nossa libertação da dependência da dinâmica, porque a gente não vai nunca conseguir se livrar da nossa chama, né? E a gente nem quer isso, mas aprender a crescer nesse processo faz com que você pare de sofrer e você tenha um olhar, uma visão muito diferente da dinâmica, né? Então aqui ficou muito claro para mim que houve um corte ou da sua parte ou da parte, em alguns casos da sua parte, em outros da parte da chama, aquele primeiro afastamento, né? Ou mais um afastamento, né? Onde ele quis fugir para curtir a vida, fugir para tentar dar certo com uma outra pessoa, mas não se preocupa com isso não, tá? Porque isso acontece muito e dê esse tempo a você, tá? Dê esse tempo e não eternize nada, porque a gente tem uma mania de eternizar. Dinâmica, as coisas mudam assim, ó, rápido, rápido. Hoje tem esse corte, amanhã de repente volta como se nada tivesse acontecido e a gente fica achando que a gente tá ficando doido, né? E aí a gente precisa confiar no processo e viver um dia de cada vez, tá bom? Então, essa é a leitura para quem escolheu a pedra azul. Agora vamos para quem escolheu a pedra
rosa, o quartzo rosa. Como a chama está vibrando em relação à sua contraparte que está assistindo esse vídeo. Como a chama está vibrando em relação à sua contraparte, a essa contraparte que está assistindo esse vídeo. Como a sua chama está vibrando em relação a você nesse momento. Como a sua chama está vibrando em relação a você nesse momento. Como a sua chama está vibrando em relação a você nesse momento. Nesse momento, tá, gente? As energias mudam. Como a sua chama está vibrando em relação a você nesse momento. Aham. Bom, aqui o que eu tô vendo é que a chama, ela sabe, mesmo que de forma inconsciente, que ela sente nesse momento que você é a pessoa que carrega a chave. Eu sempre falo sobre essa coisa da chave, né? Da chama feminina, carregar a chave. Então, quem escolheu essa opção, a chama sente isso, que você tem a chave, né? É como se ela sentisse que você tem a solução, ou você é a solução para todos os problemas dela, né? Nossa, eu tô ficando meio emocionada aqui, gente. Ela sente isso, mas eu sinto também que é como se ela estivesse numa prisão, e né? Uma prisão, a prisão do ego. Então, você que escolheu a opção número 2 do quartzo rosa, a chave, ela está trazendo para mim a sensação, a informação de que a sua chama está presa no ego, entende? Ela sabe disso e ela pede para que você não desista. Não desista de abrir em você primeiro esse portal, né, do multidimensional, enfim, da sua libertação do ego, para que você faça esse espelhamento para ela. É isso que ela está esperando, né? Ela sabe que é como se, eu vejo assim como uma gincana, sabe? Imagina uma gincana em que os dois estão ali jogando, e aí é a vez de você pegar a chave e tentar abrir as portas e saber qual é a fechadura que essa chave ela se encaixa. E a tua chama ficasse ali torcendo, sabe, por você, para que você consiga encontrar a fechadura correta, porque a libertação dela depende de você encontrar essa fechadura. Veja bem, eu não estou querendo dizer para você que você é totalmente responsável por ela. Você é responsável por você. E você encontrando o caminho que te liberta, faz o espelhamento para a sua contraparte do caminho da liberdade. É muito do que eu falo nos stories lá no meu Instagram, né? Que a chama feminina, ela carrega a chave. Se você não é a chama feminina, essa pedra não é para você, tá? Tá muito claro aqui para mim que essa carta, essa leitura desse cristal é para as chamas femininas. É a feminina que tá assistindo esse vídeo. Ah, Renata, mas você sempre fala que a chama masculina não assiste mesmo os vídeos. Não. Mas eu nunca trabalho com regras. Toda regra tem uma exceção. Porque tem chamas masculinas, por exemplo, que são mulheres. E elas têm um feminino bem desenvolvido nelas. Então, elas buscam também entender. Só que elas se sentem impotentes, né? Elas se sentem impotentes porque elas sabem que quem está carregando a chave é quem está carregando a polaridade feminina. É ela que tem que fazer todo o movimento, né, nessa gincana da vida para encontrar a saída, para fazer o espelhamento da saída para ela, né? Então,
Aqui tem muita expectativa, né, inconsciente da chama masculina para que ela consiga se libertar, né? Então, nos bastidores, ela aguarda que você encontre a saída. Muito provavelmente quem escolheu essa opção são aquelas pessoas que têm muitos sonhos com a chama pedindo para não desistir, continua, né? Tem muitos casos assim, porque cada dinâmica, por mais que todas as dinâmicas tenham um comportamento muito parecido, às vezes quase com um padrão, existem as particularidades. Então, essa característica dos sonhos lúcidos com as chamas é uma característica particular de algumas duplas, de algumas chamas, né, femininas. Então, aqui está muito forte para mim que quem escolheu essa opção tem essas experiências no astral, da chama pedindo para não desistir. De repente a chama feminina é aquela que não quer saber, aqui do lado de cá, né, na 3D, não tá nem aí para mim, mas nos sonhos, aí quando eu decido viver alguma coisa diferente, nos sonhos ela aparece dizendo para mim não desistir, porque essa chama está extremamente presa. Eu não posso entrar muito em detalhe aqui, né? Ainda mais numa leitura intuitiva, eu não posso entrar em detalhes aqui sobre que prisão seja essa, o que está por trás de fato a nível multidimensional nos aprisionamentos dos egos das chamas, né? Dos aprisionamentos das chamas no ego. Então, até aqui é onde eu posso ir, né? Não desiste, continua trabalhando em você para você fazer o espelhamento para sua contraparte, porque ela sabe, o ser dela sabe que você carrega a chave. E ele conta com você para que você faça esse espelhamento, tá bom? Bom, eu vou tirar aqui um conselho. Esse conselho serve para tanto quem escolheu a pedra azul quanto escolheu a pedra rosa, tá? É um conselho que não necessariamente tem a ver com a dinâmica, é um conselho para você levar para a vida, tá? Pode ser do lado profissional, relacionamento com a família, enfim, no seu dia a dia, e como pode ser para a chama também, mas é uma mensagem dos acordos espirituais, tá? E aí é uma mensagem geral. É muito fácil se desviar do seu caminho. Pare, veja onde o desvio se deu e mude de rota. Tenha um ato de coragem e fé. Tá aqui a mensagem. Então é isso, gente. Beijo para vocês, até a próxima leitura.